Após o falecimento do meu marido, comprei um carro novo para recomeçar do zero. No dia seguinte, meu filho veio e pegou minhas chaves. Você não precisa disso, disse-me ele, com uma frieza que eu nunca tinha visto nele. Vou viajar com a família da minha esposa amanhã e posso te deixar no asilo no caminho. Fiquei paralisado. Meu próprio filho, a pessoa que eu trouxe ao mundo, acabará de me dizer que eu não tinha mais o direito de viver minha própria vida. Então, enquanto ele se afastava pela rodovia no meu carro, enviei-lhe uma mensagem de texto. Apenas 3 palavras. Verifique o porta-luvas. O que ele viu lá dentro o fez parar imediatamente, pisar no freio com força e perceber que acabará de cometer o pior erro de sua vida. Mas para você entender por que fiz o que fiz, preciso contar toda a história desde o início. Meu nome é Carol. Tenho 65 anos. Até 3 meses atrás, eu era casado com o amor da minha vida. 40 anos juntos. 40 anos de risos, de lutas, de construção de uma família. Meu marido era um homem bom e trabalhador. Eles não fazem mais carros assim. Quando ele morreu, senti como se o mundo tivesse parado. A casa se transformou em um mausoléu de memórias. Cada canto me lembrava dele, sua xícara de café sobre a mesa, sua poltrona favorita, o cheiro de seu perfume no banheiro. E eu fiquei ali, no meio daquele silêncio ensurdecedor, me perguntando o que faria com o resto da minha vida. Os primeiros dias foram os piores. Eu não queria sair da cama. Eu não queria comer. Eu não queria ver ninguém. Mas certa manhã, enquanto eu olhava uma foto nossa na praia, sorrindo, cheios de vida, ouvi a voz dele na minha cabeça, quase como se ele estivesse bem atrás de mim. Carol, ele sempre me dizia, enquanto houver ar em seus pulmões, há um motivo para continuar. Não fique aí sentado esperando a vida passar por você. Saia e viva isso. E ele estava certo. Ele sempre foi assim. Então, tomei uma decisão. Eu ia recomeçar do zero. Eu não ia ficar trancada nesta casa vivendo entre fantasmas e lembranças. Eu ia honrar a memória dele vivendo de verdade. E para isso, eu precisava de mobilidade. Eu precisava de liberdade. Eu precisava de um carro. Durante todos esses anos de casamento, sempre usamos o mesmo carro velho, um sedã cinza antigo que meu marido mantinha funcionando com pura engenhosidade e paciência. Mas aquele carro morreu com ele também. Avariou de vez uma semana depois do funeral. E o mecânico me disse que o conserto custaria mais do que o carro valia. Então, com o dinheiro do seguro de vida e as economias que tínhamos juntado, decidi comprar um carro novo. Não algo extravagante, nada chamativo, apenas algo confiável, algo que fosse meu, algo que representasse este novo capítulo da minha vida. Fui à concessionária numa manhã de terça-feira. O vendedor, um jovem simpático chamado Kyle, mostrou-me vários modelos, e lá estava ele, um sedã prateado brilhando sob as luzes do showroom. Era perfeito, compacto, fácil de dirigir e com todos os recursos de segurança de que eu precisava. Entrei e senti algo que não sentia há meses. Ter esperança. Kyle explicou tudo pacientemente, o sistema de freios, os airbags, a garantia. E quando ele me disse o preço, $8.500, eu soube que podia pagar. Eu tinha o dinheiro. Era meu. Eu conquistei isso com anos de trabalho, com sacrifício, com cada centavo que meu marido e eu economizamos, pensando no nosso futuro. Um futuro que ele não chegaria a ver, mas que eu viveria. Assinei os papéis naquele mesmo dia. O carro estava registrado somente em meu nome, Carol Evans, única proprietária. Quando saí da concessionária dirigindo meu carro novo, com aquele cheiro de carro novo e o motor ronronando suavemente, eu chorei. Chorei de alegria e tristeza ao mesmo tempo. Alegria por estar dando um passo em frente. Tristeza porque meu marido não estava lá para ver. Mas enquanto eu dirigia de volta para casa com o sol da tarde entrando pelo para-brisa, eu sabia que ele estaria orgulhoso de mim. Eu sabia que era exatamente isso que ele gostaria que eu fizesse. Cheguei em casa e estacionei o carro na entrada da garagem. Fiquei ali sentado por um momento, apenas olhando para aquilo. Foi lindo. Era meu. Foi o meu novo começo. Peguei as chaves, entrei na casa e as deixei sobre a mesa da cozinha. Então liguei para meu filho, Mark, para lhe contar a novidade.
Eu queria compartilhar esse momento com ele. Eu queria que ele soubesse que sua mãe estava bem, que eu estava sendo forte e que estava honrando a memória de seu pai da melhor maneira possível. Mark não respondeu. Deixei uma mensagem de voz para ele. Querida, comprei um carro novo. Estou tão animada. Venha me ver quando puder. Te amo. Desliguei o telefone, me sentindo feliz, na esperança de que ele também ficasse feliz por mim. Esperava que ele entendesse o quão importante isso era para mim. Eu não sabia que no dia seguinte minha vida mudaria para sempre. Eu não sabia que meu próprio filho estava prestes a me trair da pior maneira possível. No dia seguinte, acordei cedo. O sol estava apenas nascendo e eu já estava na cozinha preparando o café. Eu tinha planos para o dia. Eu queria ir ao supermercado, depois passar na casa da minha amiga Susan para mostrar o carro a ela e, talvez, se eu me sentisse bem, dirigir até o cemitério para visitar meu marido e contar tudo a ele. Sim, eu sei que parece bobagem conversar com alguém que já se foi, mas isso me fez sentir perto dele. Isso me fez sentir menos sozinha. Eu estava terminando minha segunda xícara de café quando ouvi um carro entrar na garagem. Olhei pela janela e vi o carro de Mark. Meu coração saltou de alegria. Ele havia chegado. Ele recebeu minha mensagem e veio me ver meu carro novo, compartilhar esse momento comigo. Sorri e apressei-me até a porta. Mas quando eu abri, aquele sorriso congelou no meu rosto. Mark não estava sozinho. Ao lado dele estava Jéssica, sua esposa, e nenhum dos dois sorria. Havia algo em seus rostos, na maneira como me olhavam, que me deixava desconfortável, como se eu fosse um problema que eles precisavam resolver. Oi, querida, eu disse, tentando parecer animada. Jéssica, que surpresa te ver tão cedo. Entre. Acabei de fazer café. Mark nem sequer respondeu à minha saudação. Ele entrou na casa caminhando em linha reta, com passos decididos, em direção à cozinha. Jéssica o seguiu, lançando-me um olhar que não consegui decifrar. Fechei a porta e o segui, sentindo a alegria que sentirá momentos antes se transformar em uma sensação estranha no estômago. Algo estava errado. Na cozinha, Mark estava parado em frente à mesa, olhando fixamente para as chaves do meu carro novo. Ele as pegou, pesando-as na mão como se as estivesse avaliando. Mãe, disse-lhe finalmente, sem me olhar nos olhos. Preciso falar com você. Cruzei os braços, tentando ignorar o alarme que começava a soar na minha cabeça. Claro, querida. Conte-me, do que se trata? Ele trocou um olhar com Jéssica. Ela sentiu com a cabeça, como se lhe desse permissão para continuar. E então Mark falou. Mãe, ouvi dizer que você comprou um carro. Um carro novo? Sim, respondi, com a voz mais animada do que deveria. Foi por isso que te liguei ontem. Queria que você viesse ver. É lindo, Mark. E me faz sentir tão livre. Então, você não precisa disso. Ele me interrompeu. Suas palavras caíram como pedras no meio da cozinha. Fiquei em silêncio, sem entender. O quê? Sussurrei. Mark finalmente olhou nos meus olhos. Você não precisa de um carro, mãe. Não na sua idade. Você não dirige tão bem quanto antes. É perigoso. E além disso, é uma despesa desnecessária. A manutenção, o seguro, a gasolina. Para quê? Senti como se tivesse levado um tapa. Mark, eu dirijo perfeitamente bem. Tenho carteira de habilitação válida. Passei em todos os testes. E além disso, é o meu dinheiro, a decisão é minha. Ele balançou a cabeça como se estivesse falando com uma criança teimosa. Mãe, não é essa a questão. A questão é ser prática. Olha, eu e a Jéssica estávamos conversando. Amanhã vamos viajar com os pais dela, uma viagem em família que estamos planejando há meses, e nosso carro está com problemas. O seu é novo. É perfeito para a viagem. Espere, eu disse, levantando a mão. Você está me dizendo que veio aqui para pedir meu carro emprestado? Mark soltou uma risada curta e sem humor. Não vim pedir nada, mãe. Vim dizer que estou usando. E antes que eu pudesse processar o que estava acontecendo,
Antes que eu pudesse reagir, ele fechou a mão em torno das chaves. Não, gritei. Mark, essas são as minhas chaves. É o meu carro. Mas ele já estava caminhando em direção à porta. Jéssica o seguiu, ignorando-me completamente. Mark, pare. Você não pode fazer isso. Devolva minhas chaves. Ele parou na porta e se virou para me olhar. E o que vi em seus olhos partiu meu coração. Não havia amor ali. Nenhuma demonstração de respeito, apenas impaciência e algo que parecia desprezo. Mãe, chega de drama, disse ele com uma voz tão fria que não parecia a do meu filho. Você não precisa deste carro. Você não precisa de nada disso. Você está morando sozinha nesta casa enorme, agarrada a lembranças. Isso não é saudável. O que você está dizendo? Sussurrei. Minha voz mal saiu da minha garganta. Jéssica e eu estivemos conversando, continuou Mark, e achamos que seria melhor para você considerar se mudar para um lugar mais apropriado, um lar de idosos. Há alguns muito bons na cidade. Você seria bem cuidada. Teria companhia. Não precisaria se preocupar com nada. E quando voltarmos da viagem, podemos visitar alguns. Aliás, posso te deixar em um deles no caminho. O mundo parou. As palavras do meu filho ecoavam nos meus ouvidos, mas eu não conseguia acreditar nelas. Um lar de idosos. Ele estava me dizendo para ir para um asilo, para deixar minha casa, minhas memórias, minha vida, para me tornar um fardo para os outros cuidarem. Mark, eu disse, com a voz trêmula. Eu não preciso de um asilo. Estou perfeitamente bem aqui. Esta é a minha casa. Ele suspirou como se minha resistência fosse apenas mais um inconveniente. Mãe, não torne isso mais difícil do que precisa ser. Vamos de carro. Ficaremos fora por uma semana. Quando voltarmos, conversaremos com calma sobre a sua situação. E dito isso, ele saiu de casa. Jéssica o seguiu sem dizer uma única palavra. Corri atrás deles. Mark, não, por favor. Esse carro é meu. Eu o comprei com o meu dinheiro. Você não pode simplesmente pegá-lo. Mas ele já estava abrindo a porta do meu carro novo. Meu carro prateado, meu símbolo de liberdade. Mark, eu imploro, gritei. Lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto. Não faça isso comigo. Eu sou sua mãe. Ele fez uma pausa por um segundo. Por um segundo, pensei que ele reconsideraria, que se lembraria de quem eu era, que se lembraria de tudo que eu havia feito por ele. Mas aí ele entrou no carro, ligou o motor e foi embora. Ele simplesmente foi embora, com Jéssica no banco do passageiro, com minhas chaves, com meu carro, com minha dignidade. Fiquei ali parado no meio da entrada da garagem, observando o carro prateado desaparecer rua abaixo. As lágrimas agora corriam livremente. Meu corpo tremia. Eu não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Meu próprio filho me roubou. Ele me humilhou. Ele me disse que eu era inútil. Voltei cambaleando para dentro de casa. Fechei a porta e me joguei no sofá. E ali, na sala de estar silenciosa, repleta de lembranças de uma vida que já não existia, eu chorei. Chorei pelo carro. Chorei pela traição. Mas, acima de tudo, chorei pelo filho que acabará de perder. Não sei quanto tempo fiquei sentada naquele sofá chorando. Talvez tenham sido minutos. Talvez tenham sido horas. O tempo deixou de fazer sentido. A única coisa que senti foi uma dor profunda no peito, como se algo dentro de mim tivesse se quebrado. E talvez fosse verdade. Talvez algo tenha quebrado. A imagem que eu tinha do meu filho, a confiança, o amor incondicional que uma mãe sempre nutre por seus filhos, aconteça o que acontecer. Mas então, em meio àquela escuridão emocional, algo mudou. Parei de chorar. Enxuguei as lágrimas com o dorso da mão. E senti algo diferente crescendo em meu peito. Não era tristeza. Não era desespero. Era fúria. Uma raiva fria e calculista que começou a substituir a dor. Porque enquanto eu estava sentada ali, me lembrei de algo importante, algo que Mark não sabia. Algo que iria mudar tudo.
Eu não era uma mulher estúpida. Eu vivi por 65 anos. Criei meu filho praticamente sozinha enquanto meu marido trabalhava em 2 turnos. Eu administrava uma casa, um orçamento, uma vida inteira. E durante todos esses anos, aprendi algo fundamental. Tenha sempre um plano B. Quando comprei aquele carro, não me limitei a assinar os papéis e ir para casa feliz. Não, eu tinha sido cuidadoso. Eu tinha sido esperto. Porque, embora eu quisesse acreditar que meu filho era um bom homem, embora eu quisesse pensar que ele nunca me machucaria, eu tinha visto sinais. Pequenos sinais que eu havia ignorado porque era mais fácil não os ver. O jeito como Jéssica olhou para minha casa, avaliando seu valor. A maneira como Mark perguntou sobre o seguro de vida do pai dele, sobre minhas economias, sobre meus planos. Comentários casuais que, agora, em retrospectiva, não pareciam tão casuais assim. Então, depois de comprar o carro, fiz outra coisa, algo que na época me pareceu um exagero, quase paranoia. Mas agora eu estava grato por ter feito isso. Visitei Arthur. Arthur era amigo do meu marido há 30 anos. Ele era advogado, um bom advogado. E quando lhe contei que tinha comprado um carro novo e que tinha algumas preocupações com meu filho, ele não me julgou. Ele não me disse que eu estava sendo paranoico. Ele apenas ouviu. Carol, disse-me-lhe naquele dia em seu escritório, sentado atrás de sua escrivaninha de madeira escura, se você tem dúvidas, é melhor estar preparada. Prevenir não é desconfiar, é ser inteligente. E assim ele me ajudou. Ele me ajudou a preparar os documentos. Documentos legais que protegiam meus interesses. Documentos que deixavam claro quem era o dono daquele carro. Documentos que estabeleciam consequências claras para qualquer um que tentasse tomar o que era meu. Arthur preparou uma carta autenticada em cartório com seu selo oficial e sua assinatura com validade legal. Aquela carta explicava tudo. Que o carro estava registrado exclusivamente em meu nome. Que qualquer pessoa que o levasse sem minha permissão expressa por escrito estaria cometendo um crime, roubo de carro, e que eu, como proprietário, tinha todo o direito de apresentar queixa-crime. Além disso, Arthur anexou cópias autenticadas do título do carro, do registro do veículo e da minha carteira de habilitação válida. Tudo para provar que eu era plenamente capaz e legalmente habilitado a possuir e dirigir aquele veículo. Mas isso não era tudo. Arthur também preparou outro documento, um que me doeu assinar, mas que eu sabia ser necessário. Uma alteração no meu testamento. No testamento original, que eu e meu marido fizemos anos atrás, Mark era o principal herdeiro. A casa, as economias, tudo ia para ele quando eu morresse. Mas depois de perceber os sinais, depois de sentir aquele desconforto no estômago toda vez que Jéssica perguntava sobre dinheiro, decidi mudar. Uma mudança radical. No Novo Testamento, excluí Mark completamente. Não como punição, expliquei a Arthur, mas como proteção. Se algo me acontecesse, eu não queria que Jéssica e ele lucrassem com a minha morte. Eu queria que meu patrimônio fosse destinado a instituições de caridade, a organizações que ajudassem idosos, a abrigos de animais, a lugares que realmente fizessem algum bem com esse dinheiro. Arthur incluiu uma cópia desse Novo Testamento no pacote de documentos. E, por fim, preparamos mais uma coisa, uma declaração juramentada assinada por mim e autenticada por Arthur, onde afirmei claramente que estava em pleno gozo das minhas faculdades mentais e físicas, que não estava sendo coagida ou manipulada e que qualquer tentativa de me declarar incapaz ou me forçar a entrar em um asilo contra a minha vontade seria considerada abuso contra idosos e seria contestada judicialmente. Arthur também anexou os resultados de um exame físico recente, demonstrando que eu estava em perfeita saúde, tanto física quanto mental. Todo aquele pacote de documentos, todo aquele arsenal jurídico, eu coloquei no envelope pardo, e esse envelope eu guardei no porta-luvas do meu carro novo um dia antes de Mark vir roubá-lo de mim. Naquele momento, quando coloquei ali, uma parte de mim esperava nunca ter que usá-lo. Uma parte de mim rezava para que eu estivesse enganada sobre meu filho. Mas outra parte, a parte sábia que a vida ensinou a ser cautelosa, sabia que era a decisão certa. Agora, sentada no meu sofá, com os olhos inchados de tanto chorar, lembrei-me de tudo aquilo, e um sorriso amargo surgiu no meu rosto. Mark achava que eu era uma velha tola. Ele pensou que podia simplesmente pegar o que quisesse e que eu não faria nada. Ele achava que eu era fraco, que era fácil de manipular, que eu havia desistido.
Mas ele estava completamente enganado. Eu me levantei do sofá. Fui até a cozinha e me servi um copo d'água. Bebi devagar, sentindo a raiva fria se transformar em determinação. Peguei meu celular em cima da mesa. Eu fiquei olhando para aquilo por um longo momento. Eu sabia que Mark já devia estar na estrada. Provavelmente estavam indo para a casa dos pais de Jéssica, que moravam em outro estado, a várias horas de distância. Eles provavelmente estavam rindo, comemorando o fato de terem ganhado um carro novo de graça para a viagem. Jéssica provavelmente estava contando para Mark como tudo tinha sido fácil, e como a mãe dele era patética. Abri meu aplicativo de mensagens. Encontrei o contato do Mark. Meus dedos tremeram levemente na tela, não de medo, nem de tristeza, mas de expectativa, porque eu sabia o que estava prestes a fazer. Eu sabia o efeito que isso teria. E embora uma parte de mim, a parte que ainda era mãe, sentisse dor pelo que estava por vir, a outra parte, a parte que merecia respeito e dignidade, sabia que era necessário. Digitei 3 palavras, apenas 3 palavras. Breve, direto, mas carregado de um peso que Mark ainda não conseguia imaginar. Verifique o porta-luvas. Foi isso. Não acrescentei nenhuma explicação. Não fiz nenhuma ameaça. Não acrescentei nenhuma emoção. Apenas essas 3 palavras. Verifique o porta-luvas. E eu cliquei em enviar. A mensagem foi enviada. Imaginei Mark dirigindo meu carro na estrada, ouvindo o som de notificação no celular dele. Imaginei ele olhando para a tela, talvez com Jéssica perguntando quem era. Imaginei-o lendo aquela breve mensagem e ficando confuso. Verifique o porta-luvas. O que será que a mãe dele quis dizer com isso? Sentei-me à mesa da cozinha, telefone na mão, à espera. Meu coração batia rápido, mas de forma constante. Agora não havia mais volta. Eu atirei a primeira pedra. E logo, muito em breve, Mark iria entender que havia subestimado completamente sua mãe. Que a mulher que o dera à luz, que o criará com amor e sacrifício, era também uma mulher que sabia se defender, uma mulher que não ia deixar ninguém, nem mesmo o próprio filho, passar por cima dela. Passaram-se 5 minutos. 10 minutos. Então meu telefone vibrou. Era o Mark. Ele estava ligando. Eu não respondi. Deixei tocar até cair na caixa postal. Ele ligou repetidas vezes. 5 chamadas perdidas seguidas. Ignorei tudo, porque queria que ele sentisse o que eu havia sentido. A sensação de impotência, o desespero, a lenta e terrível constatação de que ele havia perdido o controle da situação. Finalmente, ele parou de ligar e chegou uma mensagem de texto. Mãe, o que é isso? O que significa? Me liga, por favor. Eu não respondi. Chegou mais uma mensagem. Mãe, isso é um engano. Podemos conversar, por favor. Eu também não respondi a isso. E então chegou a mensagem que eu estava esperando. A mensagem que confirmava que ele havia lido tudo, que tinha visto os documentos, que finalmente compreendia a magnitude do que havia feito. A mensagem dizia: Mãe, por favor, não faça isso. Foi um erro. Me desculpe. Podemos consertar isso. Não chame a polícia, por favor. Li essas palavras repetidas vezes. Eu conseguia sentir o pânico em cada letra, o desespero, o medo. E embora uma parte de mim, aquela parte maternal que nunca morre completamente, tenha sentido uma pontada de dor ao ver meu filho assim, a outra parte, a parte que havia sido traída e humilhada, sentiu-se satisfeita. Porque agora ele sabia. Agora ele entendia que suas ações tinham consequências. Deixei passar mais 10 minutos antes de responder. Eu queria que ele suasse. Eu queria que cada segundo de silêncio lembrasse do que ele tinha feito. Por fim, escrevi: traga o carro de volta para minha casa agora. Sua resposta foi imediata. Estou a 3 horas de distância. Estou voltando agora mesmo. Chegarei assim que puder. Prometo, mãe. Coloquei o telefone sobre a mesa e recostei-me na cadeira. Uma sensação estranha me invadiu. Não era alegria. Não poderia haver alegria quando envolvia meu próprio filho. Mas foi algo parecido com justiça, com uma vindicação.
Passei a vida inteira sendo gentil, compreensiva, a mãe perfeita que sempre perdoava tudo. E veja só onde isso me levou. Ser tratado como um estorvo, como algo descartável. Fui para o meu quarto e me olhei no espelho. Vi uma mulher de 65 anos com cabelos grisalhos, rugas ao redor dos olhos e mãos que haviam trabalhado duro a vida toda. Mas também vi outra coisa. Eu vi força. Eu vi dignidade. Vi alguém que não ia desistir. Meu marido sempre me dizia que eu era mais forte do que pensava. Gostaria que ele pudesse me ver agora. Eu gostaria que ele pudesse ver a esposa dele se defendendo. Acho que ele ficaria orgulhoso. Troquei de roupa. Vesti um vestido verde escuro, um que meu marido me dera anos atrás. Eu pentei meu cabelo. Passei um pouco de batom. Porque se eu fosse ter esse confronto com meu filho, eu o enfrentaria com dignidade. Eu não ia ser a mulher destruída que ele deixou chorando no sofá. Eu seria a mulher que assumiria o controle da própria vida. Enquanto esperava, liguei para Arthur. Eu precisava que ele soubesse o que estava acontecendo. Ele atendeu ao segundo toque. Carol, disse-ele com sua voz calma e profissional. O que posso fazer por você? Arthur, aconteceu, eu disse. Meu filho pegou o carro. Ele encontrou os documentos. Ele está voltando agora. Houve um momento de silêncio do outro lado da linha. Então eu o ouvi suspirar. Sinto muito que você estivesse certa, Carol. Ninguém gosta de estar certo sobre uma coisa dessas. Eu sei, respondi. Mas agora preciso saber o que vem a seguir. Arthur explicou pacientemente. Tecnicamente, Mark havia cometido um crime grave, furto qualificado de veículo. Mesmo sendo meu filho, mesmo sendo da família, isso não alterou os fatos legais. Eu tinha todo o direito de registrar uma queixa na polícia, mas também tinha o direito de não fazê-lo. A decisão foi inteiramente minha. O importante era que agora Mark sabia que eu tinha esse poder, que eu tinha as ferramentas para responsabilizá-lo. Quero que ele venha conversar, eu disse a Arthur, mas quero que você esteja disponível por telefone, caso seja necessário. Claro, respondeu ele. Estarei com o telefone na mão. Qualquer coisa, é só me ligar. E Carol, acrescentou ele antes de desligar, você é uma mulher corajosa. Não deixe ninguém fazer você se sentir do contrário. Suas palavras me encheram de um calor que eu não sentia o dia todo. Obrigado, Arthur. Obrigado por tudo. Desliguei o telefone e olhei para o relógio. Mark tinha dito que estava a 3 horas de distância. Isso significava que ele chegaria por volta das 5 da tarde. Eram apenas 2 horas da manhã. Eu tinha tempo. Hora de se preparar mentalmente. Chegou a hora de decidir exatamente o que eu ia dizer. Hora de fortalecer minha determinação. Fui até a cozinha e preparei chá. Não porque eu quisesse chá, mas porque precisava fazer algo com as mãos. Eu precisava me manter ocupado. Enquanto a água fervia, pensei em todas as vezes em que sacrifiquei algo por Mark. Todas as noites sem dormir quando ele era bebê, todas as vezes que coloquei as necessidades dele acima das minhas. Passava os verões trabalhando em 2 empregos para poder pagar as aulas de música que ele queria. Às vezes em que defendi suas más decisões perante os outros porque ele era meu filho. E era isso que as mães faziam. E pensei em Jéssica, em como ela entrou em nossas vidas há 5 anos. Desde o início, havia algo nela que me incomodava. Ela não era abertamente cruel. Ela não foi grosseira. Mas havia frieza em seus olhos, uma maneira de avaliar tudo em termos de valor monetário. Lembrei-me da primeira vez que ela veio à minha casa. Ela percorria os cômodos como se estivesse avaliando a propriedade. Ela perguntou quanto valia a casa, quanto eu tinha na poupança e se eu tinha seguro de vida. Meu marido também tinha notado isso. Certa noite, deitado na cama, ele me disse, Carol, tem algo naquela garota que eu não gosto. Acho que ela só está com Mark por causa do dinheiro dele. Eu o defendi. Eu disse que ele estava sendo paranoico, que ele estava apenas protegendo nosso filho. Mas ele tinha razão. Meu marido sempre teve um bom faro para avaliar o caráter das pessoas, e eu deveria ter dado ouvidos a ele. Depois que meu marido morreu, Jéssica mudou.
Ela ficou mais ousada, mais direta em suas perguntas sobre dinheiro, mais insistente para que eu vendesse a casa, me mudasse para algo menor e investisse o dinheiro. E Mark, meu próprio filho, começou a repetir as palavras dela como se fossem uma equipe, como se eu fosse o projeto que eles tinham que resolver juntos. Meu chá esfriou na xícara, sem que eu tocasse. As horas passaram lentamente. Toda vez que eu ouvia um carro passar na rua, meu corpo se enrijecia, mas não era ele. Ainda não. Às 4h30, meu telefone vibrou. Era uma mensagem de Mark. Chego em 20 minutos. Por favor, mãe. Preciso conversar com a gente. Eu não respondi. Eu simplesmente me levantei, ajeitei meu vestido e me preparei. Às 4h50, ouvi o motor familiar, meu carro prata, entrando na garagem. Olhei pela janela. Mark estava ao volante. Ele parecia pálido e cansado. Jéssica não estava com ele. Interessante. Talvez ele a tivesse deixado em algum lugar. Ou talvez ela não quisesse enfrentar as consequências de seus atos. Mark desligou o motor e ficou sentado dentro do carro por um instante. Eu conseguia ver o perfil dele pela janela. Ele estava com a cabeça entre as mãos. Então ele pegou algo do banco do passageiro. O envelope de papel pardo, os documentos. Ele finalmente saiu do carro e caminhou até a porta. Cada passo parecia pesado. Cada passo parecia pesado pelo que ele havia feito. Ele tocou a campainha. Ele não usou as chaves. Talvez por respeito, talvez por medo. Esperei alguns segundos antes de abrir. Eu queria que eles sentissem certeza. Quando finalmente abri a porta, nossos olhares se encontraram. Os dele eram vermelhos. Ele estava chorando. Ótimo, pensei. Agora ele sabe como é a sensação. Mãe, ele começou a dizer, com a voz trêmula. Levantei a mão para impedi-lo. Lá dentro, eu disse com voz fria. Não aqui fora. Ele assentiu com a cabeça e entrou. Ele segurava o envelope em uma mão e minhas chaves na outra. Caminhamos em silêncio até a sala de estar. Apontei para o sofá. Sentar. Ele obedeceu como uma criança repreendida. Sentei-me na poltrona em frente a ele. O mesmo quarto onde eu havia chorado horas antes. Mas agora eu era diferente. Agora eu estava no controle. Mark colocou o envelope e as chaves na mesa de centro entre nós. Eu li tudo, disse-lhe finalmente. Mãe, eu não sabia que você tinha tudo isso preparado. Cruzei os braços. E o que isso muda em alguma coisa, Mark? O fato de você não saber que haveria consequências torna o que você fez aceitável? Ele balançou a cabeça rapidamente. Não, não, claro que não. O que eu fiz foi errado. Muito errado. Eu sei. Então me diga, eu disse, inclinando-me para a frente. Diga-me exatamente o que estava errado. Quero ouvir você dizer. Ele engoliu em seco. Peguei seu carro sem permissão. Isso foi roubo. E eu disse coisas horríveis para você. Coisas imperdoáveis. Aquela história do asilo. Eu não sei o que estava pensando. Você não estava pensando, interrompi. Ou melhor, você estava pensando. Estava pensando que sua mãe era uma velha estúpida que você podia manipular, que você podia tratar como lixo. Mark começou a chorar abertamente. Não, mãe. Não. Eu te amo. Você é minha mãe. É que a Jéssica disse. Ele parou abruptamente, percebendo o que acabará de dizer. Ah, eu disse, recostando-me na cadeira. Então, foi ideia da Jéssica. Claro. É sempre ideia da Jéssica, não é, Mark? E você, o que é? Um homem de 42 anos que não consegue tomar as próprias decisões, que deixa a esposa controlá-lo como um fantoche. Mark ergueu a cabeça bruscamente. Não é assim, mãe. Eu tomo minhas próprias decisões. Então por que você fez isso? Perguntei. Por que veio à minha casa? Pegou minhas chaves? Disse que eu não precisava do meu próprio carro?
Que eu deveria ir para um asilo. Essas foram as suas palavras, Mark. Saíram da sua boca. Não da Jéssica. Da sua. Ele enxugou as lágrimas com o dorso da mão. Você tem razão. Absolutamente razão. Não tenho desculpa. Só posso dizer que sinto muito, que cometi um erro terrível e que isso nunca, jamais acontecerá novamente. Levantei-me e fui até a janela. De lá, eu conseguia ver meu carro prateado na entrada da garagem, meu símbolo de liberdade que quase perdi. Um erro, repeti sem olhar para ele. Você chama isso de erro? Erros são acidentais, Mark. Tropeçar é um erro. Esquecer um encontro é um erro. Mas o que você fez foi deliberado, planejado. Você veio aqui com a intenção de pegar algo que era meu. Virei-me para encará-lo. E não foi só o carro. Você queria tirar minha dignidade, minha independência, meu direito de viver minha própria vida. Você queria me trancar em um asilo como se eu fosse um móvel velho do qual você queria se livrar. Mãe, por favor, ele implorou. Deixe eu compensar você. Deixe eu consertar isso. Eu faço qualquer coisa. Alguma novidade? Repeti. Muito bem, então. Responda-me a isto. Onde está Jéssica agora? Mark olhou para baixo. Deixei-a na casa dos pais dela. Quando ela leu os documentos comigo, quando viu que você podia me colocar na cadeia, que você tinha mudado seu testamento, ela ficou muito brava. Disse que eu era um idiota, que eu tinha arruinado tudo. Ah, eu disse, assentindo com a cabeça. Então, ela não está chateada porque eu fiquei magoado. Ela está chateada porque perdeu a chance de herdar meu dinheiro. Mark não respondeu. Mas o seu silêncio disse tudo. Voltei para minha cadeira e me sentei. Preciso que você entenda uma coisa, Mark. Eu te criei praticamente sozinha. Seu pai trabalhava em turnos de 16 horas para nos dar uma vida decente. Então, fui eu quem te alimentou, quem trocou suas fraldas, quem acordou no meio da noite quando você tinha pesadelos. Fui eu quem foi a todas as suas peças escolares, quem te ajudou com a lição de casa, quem te defendeu quando outras crianças te provocavam. Minha voz embargou um pouco, mas continuei. Trabalhei em 2 empregos durante anos para que você pudesse ir para uma boa escola, para que você tivesse roupas novas a cada estação, para que não lhe faltasse nada. E quando você quis estudar música, mesmo que seu pai e eu achássemos que você deveria estudar algo mais prático, eu te apoiei. Vendi as joias que minha mãe me deixou para pagar suas aulas. Porque é isso que as mães fazem. Elas sacrificam tudo pelos filhos. Mark estava soluçando agora. Eu sei, mãe. Eu sei. E nunca te agradeci o suficiente. Eu tenho sido um filho terrível. E quando seu pai morreu, continuei, quando eu estava arrasada, mal conseguindo funcionar, tentando entender como continuar vivendo sem o amor da minha vida onde você estava. Você veio ao funeral. Ficou por 2 dias e depois voltou para a sua vida. Você me deixou sozinha nesta casa vazia com minhas lembranças e minha dor. Isso não é justo, protestou ele fracamente. Eu tinha que trabalhar. Eu tinha responsabilidades. Todos nós temos responsabilidades, Mark. Mas quando as pessoas que você ama precisam de você, você dá um jeito. E eu não esperava que você largasse a sua vida por mim. Eu só esperava um pouco de compaixão, um pouco de consideração, um telefonema de vez em quando perguntando como eu estava. Mas não, eu mal tive notícias suas por 3 meses até ontem, quando liguei para te contar sobre meu carro novo. E em vez de ficar feliz por mim, você veio roubá-lo. Ele cobriu o rosto com as mãos. Eu sou um monstro. Um monstro completo. Você não é um monstro, eu disse. Você é um homem que tomou decisões ruins. Um homem que se deixou influenciar pela pessoa errada. Um homem que se esqueceu de suas origens. Mas você pode mudar. Se realmente quiser. Mark olhou para cima. Eu quero sim. Juro que quero mudar. Diga-me o que eu tenho que fazer. Primeiro, eu disse, você precisa decidir o que é mais importante para você, sua esposa ou sua mãe. Porque deixe-me ser bem claro.
Enquanto você estiver com a Jéssica, enquanto ela tiver essa influência sobre você, eu não posso confiar em você. Não posso ter você na minha vida sabendo que cada palavra que você me diz, cada ação que você toma, é filtrada por ela. Você não pode me perguntar isso, disse Mark. Ela é minha esposa. Eu a amo. Você a ama, repeti. Mas você me ama também. E mesmo assim fez isso comigo. Talvez seu conceito de amor esteja distorcido, Mark. Talvez você precise repensar o que realmente significa amar alguém. Porque amar não é tirar. Amar é dar. É respeitar. É proteger. E você não fez nada disso hoje. Levantei-me e peguei o envelope que estava sobre a mesa. Esses documentos ainda são válidos. O testamento ainda está em vigor. O boletim de ocorrência por furto de veículo pode ser registrado a qualquer momento dentro do próximo ano. Por ora, não farei nada, mas considere isso uma espada sobre sua cabeça, um lembrete de que suas ações têm consequências. Mark também se levantou. Obrigada, mãe. Obrigada por não ter chamado a polícia. Obrigada por me dar outra chance. Não me agradeça ainda, eu disse. Porque esta é a sua única chance. Se você me desrespeitar novamente, se me tratar como se eu fosse menos que uma pessoa, se tentar me manipular ou controlar de qualquer forma, usarei estes documentos. E não vou apenas excluí-lo do meu testamento. Vou responsabilizá-lo legalmente pelo que fez hoje. Ele assentiu repetidamente com a cabeça. Entendo. Prometo que não acontecerá novamente. Tem mais uma coisa, acrescentei. Quero que você faça terapia individual. Não terapia de casal, terapia individual. Você precisa entender por que permitiu que isso acontecesse. Porque deixou a Jéssica te convencer a tratar sua própria mãe dessa forma. Você precisa trabalhar em si mesmo antes de poder ser um bom filho novamente. Eu farei isso, disse ele. Encontrarei um terapeuta amanhã. Ótimo, respondi. E até que você tenha participado de pelo menos 6 sessões, até que eu veja uma mudança real em você, nosso relacionamento será limitado. Telefonemas ocasionais, nada mais. Você não é bem-vindo nesta casa. Não até que eu possa confiar que você não vai ficar avaliando cada objeto que possuo, pensando em quanto ele vale. Mark fez menção de me abraçar. Dei um passo para trás. Ainda não. Preciso de tempo. Preciso me curar do que você me fez. E você precisa me mostrar com ações, não com palavras, que mudou. Ele deixou os braços caírem ao lado do corpo. Entendo. Esperarei o tempo que for necessário. Peguei minhas chaves em cima da mesa. Tudo isso é meu. Este carro é meu. Esta casa é minha. Minha vida é minha. E ninguém, você está me ouvindo? Ninguém vai tirar nada disso de mim nunca mais. Mark assentiu com a cabeça. Você tem razão, e me desculpe por ter feito você se sentir na obrigação de se defender do seu próprio filho. Isso nunca deveria ter acontecido. Caminhei até a porta e a abri. Acho que está na hora de você ir embora. Mark passou por mim. Ele parou na porta. Mãe, eu te amo muito. Você sabe disso, né? Olhei-o nos olhos. Quero acreditar nisso, mas amor sem respeito não é amor, Mark. É só uma palavra bonita que as pessoas usam para justificar mau comportamento. Mostre-me respeito. Mostre-me que você valoriza quem eu sou. E talvez com o tempo possamos reconstruir o que se quebrou hoje. Ele saiu de casa. Eu observei caminhar até a rua onde um táxi o esperava, um táxi que ele provavelmente chamou enquanto dirigia de volta. Jéssica obviamente havia ficado com o carro deles. Mark entrou no táxi, antes que este partisse, olhou para mim uma última vez pela janela. Havia tanta dor em seu rosto, tanto arrependimento. Uma parte de mim queria correr até ele, abraçá-lo e dizer que tudo ficaria bem. Porque é isso que as mães fazem, certo? Eles perdoam. Eles sempre perdoam. Mas eu já havia perdoado coisas demais na minha vida. Eu havia perdoado pequenas ofensas, comentários grosseiros de Jéssica, a falta de atenção de Mark depois que seu pai morreu, e todo esse perdão só os fez pensar que podiam continuar me tratando mal,
que eu sempre estaria lá absorvendo tudo sem reclamar. Mas não mais. Essa versão de Carol era diferente. Esta versão sabia como estabelecer limites. Fechei a porta e me encostei nela por um instante. Meu corpo inteiro tremia, não de medo, nem de tristeza, mas de pura adrenalina. Eu acabará de confrontar meu filho. Eu tinha acabado de estabelecer limites que nunca pensei que precisaria estabelecer. E mesmo que doesse, mesmo que cada fibra materna do meu corpo gritasse para que eu fosse mais gentil, eu sabia que tinha feito a coisa certa. Fui até a cozinha e me servi um copo d'água. Minhas mãos ainda tremiam um pouco. Olhei para o relógio. Eram pouco mais de 18 horas. Parecia que tinham se passado dias desde que Mark chegara naquela manhã e pegara minhas chaves, mas na verdade tinham se passado apenas algumas horas. Algumas horas que mudaram tudo. Peguei meu telefone e liguei para Arthur. Eu precisava contar a ele como tinha sido o confronto. Ele respondeu imediatamente. Carol, diga-me que você está bem. Estou bem, respondi. Melhor do que eu esperava, na verdade. Mark trouxe o carro de volta. Conversamos. Estabeleci limites claros e ele aceitou tudo. Arthur suspirou aliviado. Fico feliz em saber disso. Você fez exatamente o que tinha que fazer. Deve ter sido difícil. Foi, admiti, mas também foi necessário. E sabe o que é estranho? Sinto-me mais forte agora. Como se finalmente tivesse recuperado algo que havia perdido há muito tempo. Isso se chama dignidade, disse Arthur suavemente. E você merece se sentir assim. Conversamos por mais alguns minutos. Ele me garantiu que os documentos ainda eram válidos, que eu tinha todo o respaldo legal e que, se eu precisasse de alguma coisa, absolutamente qualquer coisa, bastava ligar para ele. Obrigado, Arthur. Não apenas pela ajuda jurídica, mas por acreditar em mim. Sempre, Carol. Sempre. Depois de desligar o telefone, fiquei parada no meio da cozinha, sem saber o que fazer. A casa estava silenciosa. Silêncio demais. Passei o dia todo tão concentrado no confronto, preparando-me mentalmente para encarar Mark, que não pensei no que viria a seguir. E então, naquele silêncio, a realidade começou a se impor. Meu filho me traiu. Isso não ia mudar. Talvez possamos reconstruir nosso relacionamento eventualmente, se ele realmente se esforçar, mas nunca será a mesma coisa. Aquela inocência, aquela confiança cega que uma mãe tem em seu filho, foi quebrada. E mesmo tendo vencido a batalha, mesmo tendo defendido com sucesso a minha dignidade, não podia negar que também tinha perdido algo. Eu havia perdido a imagem que tinha da minha família. A ilusão de que, acontecesse o que acontecesse, meu filho sempre cuidaria de mim. Sentei-me à mesa da cozinha e, pela primeira vez em horas, deixei as lágrimas correrem livremente. Mas essas lágrimas eram diferentes. Não eram lágrimas de humilhação ou desespero como as da manhã. Eram lágrimas de tristeza. Eu estava de luto pela relação que pensava ter com meu filho. Para a família que eu pensava que éramos. Para a mãe que eu costumava ser, aquela que sempre perdoava tudo porque acreditava que isso era amor. Chorei por muito tempo. E quando finalmente enxuguei as lágrimas, senti uma estranha paz. Porque eu também estava lançando algo. Eu estava me libertando de expectativas irreais. A necessidade de ser perfeito. A crença de que, se eu fosse boa o suficiente, amorosa o suficiente, altruísta o suficiente, meu filho me valorizaria. Agora eu entendi que aquilo não era minha responsabilidade. Eu havia cumprido meu papel de mãe. Eu o criei bem. Eu lhe dei amor, educação e valores. Se ele optou por ignorar tudo isso, se ele escolheu deixar Jéssica transformá-lo em alguém que eu não reconhecia, essa foi uma decisão dele, não uma falha minha. Levantei-me e lavei o rosto. Então fui ao meu quarto e peguei uma caixa do meu armário que eu vinha evitando desde a morte do meu marido. Era uma caixa cheia de cartas. Cartas que ele me escreveu ao longo dos anos, em aniversários, datas comemorativas ou simplesmente porque sim. Meu marido não era muito expressivo verbalmente, mas escrevia lindamente. E nessas cartas, ele sempre me lembrava o quão forte eu era, o quão capaz, o quão valiosa. Peguei uma aleatoriamente e li. Dizia:
minha querida Carol, às vezes vejo você duvidar de si mesma, e isso parte meu coração porque vejo o que você não vê. Vejo uma mulher capaz de lidar com qualquer coisa, que encara cada problema com graça e determinação, que nunca desiste. Você é mais forte do que imagina, e no dia em que finalmente acreditar nisso, o mundo inteiro vai tremer. Amo você hoje e sempre. Apertei a carta contra o peito. Queria que você estivesse aqui, sussurrei. Queria que você pudesse me ver agora. Acho que finalmente entendi o que você quis dizer. Acho que finalmente sou aquela mulher forte que você sempre viu em mim. Coloquei a carta de volta na caixa com cuidado. Um dia eu os lerei todos. Mas por agora, isso bastava. Foi o lembrete de que eu precisava, de que eu era capaz, de que sempre fui. Naquela noite, dormi melhor do que em semanas. Eu não tive pesadelos. Não acordei chorando como em tantas outras noites desde que meu marido faleceu. Dormi profundamente, completamente. E quando acordei na manhã seguinte, me senti renovado. Os primeiros raios de sol entravam pela minha janela e, pela primeira vez em muito tempo, senti esperança em relação ao futuro. Levantei, tomei banho, vesti roupas confortáveis e saí. Meu carro prata ainda estava na garagem, me esperando. Olhei para aquilo com carinho. Tinha passado por tanta coisa em tão pouco tempo. Foi comprado com esperança, roubado com crueldade e recuperado com justiça. Mas lá estava ela, brilhando ao sol da manhã, pronta para me levar aonde eu quisesse ir. Entrei, ajustei o espelho retrovisor e liguei o motor. O zumbido suave me fez sorrir. Abri o porta-luvas por um instante. O envelope de papel pardo não estava mais lá. Eu o havia guardado em um lugar seguro dentro de casa, mas agora o porta-luvas continha algo diferente. Uma pequena foto minha e do meu marido, tirada no nosso último aniversário de casamento. Nós dois sorrindo, abraçados, felizes. Coloquei ali como um lembrete. Um lembrete de que eu conheci o amor verdadeiro, de que fui valorizada e de que mereço continuar sendo valorizada. Saí da garagem e dirigi sem destino específico. Eu só queria dirigir, sentir a liberdade de ir aonde eu quisesse, quando eu quisesse. Eu dirigi pelas ruas do meu bairro. Então entrei na rodovia que saía da cidade. O cenário começou a mudar. As casas deram lugar às árvores, as árvores aos campos abertos, e eu continuei dirigindo com as janelas entreabertas, sentindo o vento no rosto. Depois de uma hora, cheguei ao cemitério onde meu marido estava enterrado. Eu não tinha planejado vir para cá. Mas, de alguma forma, minhas mãos giraram o volante nessa direção sem que eu percebesse, como se uma parte de mim soubesse que eu precisava estar ali, que eu precisava contar a ele tudo o que havia acontecido. Estacionei o carro e fui caminhando até seu túmulo. A lápide era simples, mas elegante. Continha o nome dele, as datas e uma frase que eu havia escolhido: ele amou com todo o coração e viveu com toda a alma. Ajoelhei-me em frente a ele e passei a mão sobre as letras gravadas. Oi, meu amor, sussurrei. Desculpe por não ter vindo antes. Foram alguns dias difíceis. E então, ali, ajoelhada diante do túmulo do meu marido, contei-lhe tudo. Contei a ele sobre o carro, sobre Mark, sobre Jéssica, sobre a traição, sobre os documentos que Arthur me ajudou a preparar, sobre o confronto, sobre estabelecer limites. Falei sem parar, e mesmo sabendo que parece ridículo falar com uma lápide, juro que pude sentir a presença dele. Eu pude sentir a aprovação dele. Eu fiz o que você me ensinou, eu disse finalmente. Não deixei que me pisoteassem. Defendi minha dignidade. E dói. Dói muito porque ele é meu filho. Mas também me sinto bem. Me sinto forte. Me sinto a mulher que você sempre disse que eu era. Lágrimas rolaram pelo meu rosto. Mas desta vez, foram lágrimas silenciosas. Lágrimas de aceitação. Fiquei sentada ali junto ao túmulo por quase uma hora, apenas presente, apenas sentindo a conexão com o homem que havia sido meu companheiro por 40 anos. E quando finalmente me levantei para ir embora, me senti diferente. Senti como se ele tivesse me dado sua bênção, como se tivesse me dito que estava tudo bem seguir em frente, que estava tudo bem ser forte, que estava tudo bem colocar minhas necessidades em primeiro lugar pela primeira vez na vida. Voltei para casa dirigindo-me sentindo mais leve.
Mas quando cheguei, havia um carro estacionado em frente à minha entrada de garagem. A princípio, não o reconheci. Era um sedã vermelho, um tanto antigo, mas bem conservado. E então eu vi quem estava sentado nos degraus da minha entrada. Jéssica, minha nora, estava lá me esperando. E pela expressão no rosto dela, ela não tinha vindo para se desculpar. Estacionei o carro na entrada da garagem e fiquei dentro de casa por um momento, me preparando para o pior. Eu não esperava por isso. Eu tinha pensado que, depois do que aconteceu com Mark, Jéssica se manteria afastada, mas claramente subestimei sua audácia. Respirei fundo, peguei minha bolsa e saí do carro. Jéssica se levantou dos degraus quando me aproximei. Ela vestia calças jeans e uma blusa cor de coral. Seu cabelo estava perfeitamente penteado como sempre, e sua maquiagem impecável. Mas havia algo em seus olhos, algo frio e calculista, que me fez parar a poucos metros de distância. Jéssica, eu disse em tom neutro. Não esperava te ver aqui. Precisamos conversar, ela respondeu. Sua voz era firme, controlada. Sobre o quê? Perguntei, embora já soubesse a resposta. Ela cruzou os braços. Sobre o que você fez com Mark. Sobre como você quase o colocou na cadeia por causa de um simples mal-entendido. Sobre como você mudou seu testamento para nos punir por um erro. Um mal-entendido, repeti lentamente. É o que se chama de roubo. Um mal-entendido. Jéssica bufou. Por favor, Carol. Ele é seu filho, da família. Não foi roubo. Ele só pegou o carro emprestado. E você transformou isso num drama enorme. Você chamou um advogado. Preparou documentos legais. Ameaçou chamar a polícia. Tudo isso por causa de um carro. Não se tratava apenas do carro, eu disse, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Tratava-se de respeito. Tratava-se de dignidade. Foi porque meu próprio filho entrou na minha casa, pegou minhas chaves sem permissão e me disse que eu não precisava de mais nada, que eu deveria ir para um asilo. Essas foram as palavras dele, não minhas. Jéssica acenou com a mão como se estivesse espantando uma mosca. Ele estava frustrado. Disse coisas que não queria dizer. Todos nós fazemos isso quando estamos estressados. Ah, eu disse, dando um passo em sua direção. Então, quando você está estressada, você também manda sua mãe ir apodrecer no asilo. Porque, se for assim, talvez você devesse trabalhar no seu controle do estresse. Não ouse me julgar, disse Jéssica, apontando o dedo para mim. Você não sabe nada sobre a minha vida, sobre os nossos problemas. Mark e eu estamos passando por dificuldades financeiras. Precisávamos daquele carro para a viagem. Meus pais iam nos ajudar com o dinheiro, mas tínhamos que chegar lá. E você, egoisticamente, nos negou isso. Eu ri. Foi uma risada amarga e sem humor. Egoisticamente. Fui egoísta por não deixar você roubar meu carro. O carro que comprei com meu dinheiro. O carro que representa minha independência. Diga-me, Jéssica, em que universo é egoísmo proteger o que é seu? Ela apertou os lábios. Você é a mãe dele. Você deveria ajudá-lo quando ele está em apuros, não puni-lo, não ameaçá-lo com prisão. Eu o ajudei por 42 anos, disse eu, elevando a voz. Eu o alimentei. Eu o vesti. Eu paguei por sua educação. Sacrifiquei minhas próprias necessidades para que ele pudesse ter tudo. Mas, aparentemente, isso não é suficiente para você. Você quer que eu continue me sacrificando até não sobrar nada de mim? Até que eu seja apenas uma velha vazia, sem dignidade ou direitos. Você está sendo dramática, disse Jéssica, revirando os olhos. Ninguém está pedindo que você deixe de ter dignidade, apenas que seja razoável, que entenda que a família se ajuda mutuamente, que você compartilha seus recursos com seu único filho. A família se ajuda, repeti. Então, onde estava o Mark quando meu marido morreu? Onde vocês dois estavam quando eu estava arrasada, completamente destruída, sem saber como continuar vivendo? Vocês vieram ao funeral, ficaram 2 dias e depois desapareceram por 3 meses. Nós temos nossas próprias vidas, protestou Jéssica. Empregos, responsabilidades.
Exatamente, eu disse. Vocês têm suas próprias vidas, e eu respeito isso. Nunca pedi que largassem tudo por mim. Mas agora que estou tentando reconstruir a minha, encontrar alguma felicidade depois de perder o amor da minha vida, vocês aparecem exigindo que eu dê tudo a vocês. Meu carro, minha casa, eventualmente meu dinheiro quando eu morrer. É tudo sobre o que eu posso dar a vocês. Jéssica aproximou-se. Seu rosto estava vermelho agora. Sabe qual é o seu problema, Carol? Você está amargurada. Você está sozinha e ressentida porque seu marido morreu. E agora você quer que todos sofram com você. É por isso que você está se afastando do Mark. É por isso que você mudou seu testamento. Porque se você não consegue ser feliz, ninguém mais consegue. Suas palavras me atingiram como tapas. Mas, em vez de me magoar, aconteceu algo diferente. De repente, algo fez sentido para mim. Jéssica não estava ali por causa de Mark. Ela não estava ali porque se importava com o marido ou com o nosso relacionamento de mãe e filho. Ela estava ali pelo dinheiro, pela herança que acabará de perder. E finalmente, depois de 5 anos de desconforto perto dessa mulher, depois de 5 anos tentando me dar bem com ela pelo bem do meu filho, eu vi claramente quem ela era. Saia da minha propriedade, eu disse, com a voz calma, mas firme. Jéssica piscou. O que? Eu disse, saiam da minha propriedade. Agora. Ela riu incrédula. Não vou embora até que conversemos sobre isso como adultos. Já chega de conversa, respondi. E já ouvi o suficiente. Agora vá embora antes que eu chame a polícia por invasão de propriedade. Você não teria coragem, disse Jéssica. Mas havia incerteza em sua voz. Agora, depois do que aconteceu com Mark, depois de ver que eu realmente preparei os documentos legais, depois de entender que eu não estou brincando, você ainda me subestima. Fique por aqui e descubra. Tirei meu celular da bolsa. Jéssica olhou para mim, depois para o telefone, em seguida, olhou para mim novamente. Você está louca? Ela murmurou. Completamente maluca. Talvez, eu disse. Ou talvez eu finalmente tenha recuperado a sanidade depois de anos deixando pessoas como você me pisotearem. Agora vá embora. Jéssica me encarou com puro ódio. Isso não acabou, ela ameaçou. Marque meu marido, e vou garantir que ele entenda que precisa escolher, ou sua mãe maluca ou sua família de verdade. Vá em frente, eu disse. Faça-o escolher. Porque algo me diz que, quando Mark realmente pensar em quem esteve ao lado dele a vida toda e quem só apareceu quando havia algo a ganhar, a decisão será mais fácil do que você imagina. Jéssica deu meia volta e saiu furiosa em direção ao seu carro. Ela entrou, ligou o motor com mais força do que o necessário e saiu em disparada da minha garagem, com os pneus cantando. Fiquei ali parada, observando-a partir. Meu coração estava acelerado. Minhas mãos tremiam, mas não de medo e sim de pura adrenalina. Eu tinha acabado de confrontar a Jéssica. Eu tinha acabado de lhe dizer exatamente o que pensava, sem filtros, sem tentar ser a sogra complacente, sem tentar manter a paz a todo custo. E foi uma sensação incrível. Entrei em casa e tranquei a porta. Então eu me joguei no sofá e soltei uma gargalhada. Foi uma risada de alívio, de libertação. Durante 5 anos, vivi pisando em ovos perto da Jéssica. Eu ignorei seus comentários grosseiros. Eu fingi não perceber como ela avaliava minha casa como se já fosse dela. Eu sorri quando ela criticou minha comida, minhas roupas, minhas decisões, tudo porque eu não queria causar problemas. Porque eu queria que Mark fosse feliz. Mas agora percebi algo fundamental. Ao tentar manter a paz, ao permitir que Jéssica me desrespeitasse repetidamente sem consequências, eu não ajudei ninguém. Eu não tinha deixado Mark feliz. Eu só lhe ensinei que não havia problema em sua esposa tratar mal sua mãe, que era aceitável, que eu toleraria qualquer coisa. E, ao fazer isso, contribuí para o problema. Eu havia permitido que essa dinâmica tóxica crescesse a tal ponto que meu próprio filho se sentiu à vontade para me roubar e me ameaçar com um asilo. Naquela noite, sentado na minha sala de estar, tomei uma decisão importante. Chega. Chega de ser complacente.
Chega de colocar as necessidades dos outros acima das minhas, a ponto de me perder no processo. Chega de sacrificar minha dignidade pela ilusão de harmonia familiar. Se Mark realmente quisesse reconstruir nosso relacionamento, teria que ser nos meus termos, com respeito mútuo e limites claros. E se isso significasse que nosso relacionamento nunca mais seria o mesmo, que assim fosse. Porque o relacionamento que tínhamos antes já estava rompido. Os dias seguintes foram estranhos. Quieto. Não tive notícias do Mark. Sem mensagens de texto, sem chamadas. Uma parte de mim se perguntava se Jéssica havia cumprido sua ameaça. E se ela tivesse forçado Mark a escolher, e se ele a tivesse escolhido em vez de mim? A ideia doía. Mas eu também sabia que, se fosse esse o caso, se meu filho realmente escolhesse uma mulher que me odiava em vez de sua própria mãe, então não havia mais nada que eu pudesse fazer. Eu tinha feito a minha parte. Eu havia estabelecido meus limites. Eu havia defendido minha dignidade. O resto dependia dele. Decidi focar em mim mesma, na minha própria cura, no meu próprio crescimento. Liguei para minha amiga Susan, a quem não via há semanas. Contei a ela tudo o que havia acontecido. E em vez de me julgar, em vez de me dizer que eu deveria perdoar meu filho incondicionalmente porque isso é família, ela me apoiou completamente. Carol, disse ela ao telefone, com a voz cheia de orgulho, você fez a coisa certa. O que Mark fez com você foi imperdoável, e fico feliz que você finalmente esteja se defendendo. Suas palavras me encheram de alívio. Durante dias, tive uma voz na minha cabeça dizendo que talvez eu tivesse sido muito dura, que talvez eu devesse ter sido mais compreensiva. Mas Susan me lembrou que ser compreensivo não significa ser capaz. Combinamos de almoçar juntos no dia seguinte. Já fazia tanto tempo que eu não saía, que não socializava. Eu quase tinha me esquecido de como era ter uma vida fora dos dramas da minha família. No dia seguinte, dirigi meu carro prateado até o restaurante onde tínhamos combinado de nos encontrar. Susan já estava lá, sentada a uma mesa perto da janela. Quando ela me viu entrar, levantou-se e me deu um abraço apertado. Olha só para você, disse ela, dando um passo para trás para me observar. Você está diferente e mais forte. Sou sim, respondi. Ou pelo menos estou tentando ser. Sentamo-nos e fizemos o pedido. E durante as 2 horas seguintes, conversamos. Falou mesmo. Não se tratava apenas de Mark e do drama familiar, mas de tudo, de nossas vidas, de nossos sonhos, do que queríamos fazer com o tempo que nos restava. Susan também era viúva. O marido dela havia falecido há 5 anos. E ela me contou como os primeiros anos foram terríveis, como se sentia perdida, como não sabia quem era sem o marido. Mas, eventualmente, ela disse, encontrei uma nova versão de mim mesma, uma versão que gosta de coisas que eu nunca tinha experimentado antes, que viaja sozinha, que faz aulas de pintura, que não precisa da aprovação de ninguém para ser feliz. Suas palavras me tocaram profundamente porque era exatamente isso que eu estava tentando fazer. Encontrar uma nova versão de mim mesma, uma versão que existisse independentemente de ser esposa ou mãe, uma versão que tivesse seus próprios interesses, seus próprios sonhos, sua própria identidade. Susan, eu disse, preciso te perguntar uma coisa. Pode falar, ela respondeu. Como superar a culpa? A sensação de estar traindo a memória do seu marido ao seguir em frente, ao ser feliz sem ele? Susan pegou minha mão por cima da mesa. Carol, nossos maridos nos amavam. E, por nos amarem, a última coisa que desejariam era nos ver congeladas no tempo, vivendo como fantasmas em nossas próprias vidas. Meu marido me disse antes de morrer, ele literalmente me fez prometer que eu continuaria vivendo, que encontraria alegria novamente, que não desperdiçaria os anos que me restavam lamentando aqueles que perdemos juntos. E seu marido, tenho certeza, teria lhe dito a mesma coisa. Ela tinha razão. Meu marido havia me dito isso, naquelas cartas que eu guardava na caixa, em conversas que tivemos sobre a morte, sobre o que queríamos para o outro caso um de nós partisse primeiro. Ele me fez prometer que eu não desistiria, que continuaria. E eu estava cumprindo essa promessa. Finalmente. Obrigada, Susan. Eu precisava ouvir isso. A qualquer hora, ela respondeu, sorrindo. E agora, vamos falar de coisas mais empolgantes.
O que você vai fazer com toda essa liberdade que você conquistou? A pergunta me pegou de surpresa. Eu realmente não tinha pensado nisso. Eu estava tão concentrada em sobreviver ao drama com Mark que não havia pensado no que viria a seguir. O que eu queria fazer agora que tinha um carro? Agora que tinha mobilidade? Agora que tinha minha vida de volta? Não sei, admiti. Nunca fui boa em planejar coisas só para mim. Susan sorriu. Então vamos começar agora. Qual é uma coisa que você sempre quis fazer, mas nunca fez porque estava muito ocupado cuidando de todos os outros? Pensei por um instante. Sempre quis ver o oceano ao nascer do sol. Meu marido e eu costumávamos conversar sobre fazer uma viagem de carro até a costa algum dia, mas sempre havia algum imprevisto, trabalho, responsabilidades, o Mark. E então ele ficou doente e o tempo acabou. Susan bateu com a palma da mão na mesa. Perfeito. Então é isso que você vai fazer? Você vai dirigir até a costa. Vai assistir ao nascer do sol sobre o oceano. E vai fazer isso por você? Não como uma homenagem ao seu marido. Não porque você se sinta obrigada, mas porque você quer. Porque você merece vivenciar algo belo. A ideia me assustou e me entusiasmou ao mesmo tempo. Foram quase 5 horas de carro até a costa mais próxima. Eu teria que dirigir sozinha, possivelmente ficar em um hotel, fazer tudo sozinha, sem ninguém para me apoiar. Mas também percebi algo. Era exatamente disso que eu precisava. Eu precisava provar para mim mesma que eu podia, que eu era capaz, que eu não precisava do Mark para sobreviver, que eu não precisava de ninguém. Eu vou fazer isso, eu disse, sentindo-me cada vez mais convicta a cada palavra. Vou para a costa neste fim de semana. Susan bateu palmas. Essa é a minha garota, e eu quero fotos. Quero provas de que a Carol finalmente está vivendo para si mesma. Saímos do restaurante e eu me senti mais leve do que nos últimos meses. Susan me abraçou antes de nos despedirmos. Estou orgulhosa de você, ela sussurrou. Por se defender, por estabelecer limites, por escolher a si mesma. Suas palavras me acompanharam durante toda a viagem de volta para casa. Quando cheguei, vi que tinha uma mensagem no meu celular. Era do Mark, a primeira mensagem que recebi dele desde o nosso confronto dias atrás. Mãe, dizia a mensagem, eu sei que você disse que precisava de espaço, e eu respeito isso, mas preciso que você saiba que encontrei uma terapeuta. Já tive minha primeira sessão. Foi difícil, mas necessário. Estou trabalhando em mim mesma. Estou tentando entender como deixei as coisas chegarem a esse ponto. Não espero seu perdão imediatamente. Só quero que você saiba que estou tentando. Eu te amo. Li a mensagem várias vezes. Uma parte de mim queria responder imediatamente, dizer-lhe que estava orgulhosa dele, que estava feliz por ele estar recebendo ajuda. Mas outra parte de mim, a parte sábia que aprenderá a ser cautelosa, dizia-me para esperar, que as palavras eram fáceis. O que importava eram as ações sustentadas ao longo do tempo. Então, simplesmente guardei o telefone sem responder. Não porque eu quisesse puni-lo, mas porque eu precisava de algo mais do que uma mensagem de texto. Eu precisava ver uma mudança real. Naquela noite, comecei a planejar minha viagem para o litoral. Pesquisei hotéis online. Encontrei um pequeno e aconchegante com vista para o mar. As fotos mostravam um lugar simples, mas limpo, perfeito para o que eu precisava. Um quarto individual custava $75 por noite. Eu tinha condições de comprar. Eu tinha as economias. E pela primeira vez na minha vida, eu ia gastar dinheiro comigo mesma sem me sentir culpada. Reservei o quarto para sexta-feira à noite. Isso me daria tempo para chegar lá antes do pôr do sol, descansar e depois acordar cedo para ver o nascer do sol. Ao confirmar a reserva, senti uma emoção que não sentia há anos. Antecipação, expectativa, pura alegria ao pensar em fazer algo só para mim, algo que ninguém pudesse tirar de mim, algo que fosse completamente meu. Os dias que antecederam a viagem foram dedicados aos preparativos. Verifiquei meu carro. Certifiquei-me de que tudo estava em ordem. Enchi o tanque de gasolina. Preparei uma pequena mala com roupas confortáveis, um suéter porque as manhãs no litoral podiam ser frias, e minha velha câmera.
Eu queria capturar aquele momento. Eu queria ter provas de que Carol, aos 65 anos, havia encontrado a coragem de viver novamente. Na manhã de sexta-feira, acordei cedo, nervoso, mas animado. Coloquei minha mala no carro. Verifiquei se tinha meu celular carregado, minha carteira de habilitação, meu cartão de crédito, tudo o que precisava. Fiquei parado em frente à minha casa por um instante, olhando para ela. Esta casa que foi meu lar por tantos anos. Esta casa está repleta de memórias, boas e ruins. E percebi que não me sentia mais presa ali. Não era um mausoléu. Era apenas uma casa, um lugar onde eu morava. Mas não foi isso que me definia. Entrei no meu carro prateado, ajustei o banco, liguei o motor e saí da minha garagem. O sol estava apenas começando a surgir no horizonte. Eu tinha um longo caminho pela frente e 5 horas na estrada. Mas, pela primeira vez em muito tempo, isso não me assustou. Isso me empolgou. Eu dirigi pelas ruas da minha cidade. Então entrei na rodovia que me levaria ao litoral. O trânsito estava tranquilo naquele horário. A estrada se estendia à minha frente como uma promessa. Liguei o rádio. Músicas antigas que meu marido e eu costumávamos ouvir. E em vez de chorar, eu sorri. Porque eu não estava fugindo das lembranças. Eu os levaria comigo. Eu os estava honrando ao viver. Durante a viagem, parei em um posto de gasolina. Enquanto eu abastecia o tanque, uma senhora mais velha se aproximou de mim. Ela também estava viajando sozinha. Trocamos sorrisos com aquela compreensão que só mulheres de certa idade compartilham. Ela me perguntou para onde eu estava indo. Para a costa, respondi. Para ver o nascer do sol. Que maravilha, disse ela. Eu também estou viajando sozinha. É libertador, não é? É, admiti, mais do que eu esperava. Trocamos mais algumas palavras antes de seguirmos caminhos separados. Mas esse breve encontro me deixou pensando: quantas mulheres como eu existem por aí? Viúvas, mães, avós, mulheres que passaram décadas cuidando dos outros e que finalmente estavam aprendendo a cuidar de si mesmas. Mulheres que estavam reivindicando sua independência, sua dignidade, seu direito de existir além dos papéis que a sociedade lhes havia atribuído. Eu não estava sozinho nisso. E essa constatação me encheu de força. Cheguei ao hotel por volta das 15 horas. O lugar era exatamente como nas fotos, pequeno, pitoresco e localizado bem na praia. O recepcionista, um jovem chamado Ben, me cumprimentou com um sorriso caloroso. Bem-vinda, Sra. Evans. Seu quarto está pronto. Tem uma linda vista para o mar. Peguei as chaves e subi para o meu quarto. Ao abrir a porta, o cheiro do mar me atingiu imediatamente. As janelas estavam abertas e a brisa do oceano entrava livremente. Larguei minha bolsa no chão e saí para a varanda. A vista era de tirar o fôlego. O oceano estendia-se infinitamente à minha frente. As ondas quebravam suavemente na praia. Algumas aves sobrevoavam a água em círculos, e o sol, começando sua descida em direção ao horizonte, pintava tudo em tons de laranja e rosa. Fiquei ali parada, com as mãos no parapeito da varanda, apenas respirando. Simplesmente ser. E senti algo que não sentia há meses. Paz. Paz verdadeira e profunda. Naquela noite, jantei sozinho em um pequeno restaurante perto do hotel. Pedi peixe fresco e um copo de vinho branco. O garçom, percebendo que eu estava sozinha, perguntou se eu estava esperando alguém. Não, respondi. Estou sozinha, e é perfeito assim. Ele assentiu com a cabeça em sinal de aprovação. Às vezes, a melhor companhia é você mesmo, disse ele. Ele tinha razão. Durante todo o jantar, não me senti sozinho. Eu me senti completo. Apreciei cada mordida, cada gole, sem ter que me preocupar com ninguém mais, sem ter que garantir que os outros estivessem confortáveis primeiro. Depois do jantar, caminhei pela praia. A lua estava quase cheia e iluminava a água com um brilho prateado. Meus pés descalços afundaram na areia fria. O som das ondas era hipnotizante. Caminhei por quase 1 hora, apenas pensando.
Pensando em tudo o que tinha acontecido, sobre meu marido, sobre Mark, sobre Jéssica, sobre a mulher que eu tinha sido e a mulher em que eu estava me tornando. E percebi algo importante. Eu não estava mais com raiva. Eu não estava guardando ressentimento. Eu havia estabelecido meus limites. Eu havia defendido minha dignidade. E agora eu podia me libertar. Consegui me libertar da raiva porque me apegar a ela só me prejudicava. Voltei para o hotel por volta das 22 horas. Programei meu alarme para as 5 da manhã. Eu queria estar na praia antes do sol nascer. Deitei-me na cama do hotel, ouvindo o som distante das ondas, e dormi profundamente. Eu não tive pesadelos. Eu não acordei chorando. Acabei de dormir. E quando o alarme tocou às 5, levantei-me sentindo-me descansado e renovado. Vesti-me rapidamente com roupas quentes, peguei minha câmera e saí do hotel. A praia estava deserta àquela hora. O céu ainda estava escuro, mas eu conseguia ver os primeiros raios de luz no horizonte. Encontrei um lugar na areia. Sentei-me e esperei. E, lentamente, gradualmente, o céu começou a mudar. Primeiro, do preto para um azul marinho profundo, depois para o roxo e, por fim, para o rosa. E finalmente o sol começou a emergir do oceano, uma bola de fogo alaranjada que transformou tudo em seu caminho. Foi a visão mais linda que já presenciei em toda a minha vida. Lágrimas rolaram pelo meu rosto, mas eram lágrimas de alegria, de gratidão, de estar viva, de ter chegado até aqui apesar de tudo. Tirei fotos, mas sabia que nenhuma fotografia conseguiria fazer justiça ao que estava presenciando. Isso era algo que precisava ser sentido, que precisava ser vivido. Fiquei sentado ali até o sol nascer completamente, até o dia começar oficialmente. Então peguei meu celular e tirei uma foto do oceano. Enviei para Susan com uma mensagem. Eu consegui. Estou aqui e é perfeito. A resposta dela veio minutos depois. Eu sabia que você conseguiria. Estou muito orgulhoso de você, meu amigo. Então, depois de pensar por um momento, iniciei minha conversa com Mark. Ele havia enviado outra mensagem no dia anterior. Mãe, hoje tive minha terceira sessão de terapia. Estamos trabalhando em como priorizei as coisas de forma errada, como deixei que o dinheiro e a opinião da Jéssica se tornassem mais importantes do que o seu bem-estar. Ainda estou trabalhando nisso. Ainda estou tentando. Eu fiquei olhando para aquela mensagem por um longo tempo. Então escrevi minha resposta. Mark, estou na praia. Vim ver o nascer do sol, algo que seu pai e eu sempre quisemos fazer juntos. Fiz isso sozinha. E enquanto estava sentada na areia observando o sol nascer, percebi algo. Eu te perdoo. Não porque o que você fez esteja certo, mas porque guardar rancor só me machuca. Mas você precisa entender uma coisa. Perdoar não significa esquecer. Nosso relacionamento mudou. E se quisermos reconstruí-lo, vai levar tempo, muito tempo, e vai exigir que você prove com ações, não apenas com palavras, que realmente mudou. Enquanto isso, vou continuar vivendo minha vida. Vou continuar sendo feliz porque mereço isso. Eu te amo. Mas agora, eu também me amo, e isso é algo que nunca mais vou negociar. Apertei o botão de enviar e senti um peso sair dos meus ombros. Eu não sabia o que aconteceria entre Mark e eu. Eu não sabia se algum dia voltaríamos a ter um relacionamento próximo. Mas eu sabia que tinha feito a coisa certa. Eu havia estabelecido minhas condições. Eu havia colocado minhas necessidades no mesmo nível que as dos outros. E isso foi revolucionário para mim. Fiquei na praia até às 8 horas da manhã. Depois voltei para o hotel, tomei o café da manhã, arrumei minhas coisas e comecei a dirigir de volta para casa. Mas eu não era a mesma mulher que tinha feito aquela viagem no dia anterior. Eu era uma pessoa diferente, alguém mais forte, alguém que havia aprendido que não há problema em se defender, que não há problema em estabelecer limites, que não há problema em escolher a si mesma. Quando cheguei em casa naquela tarde, meu celular tinha uma mensagem do Mark. Obrigada, mãe. Obrigada por me dar outra chance. Vou te mostrar que posso mudar. E sobre a Jéssica, precisamos conversar. Há algumas coisas que preciso resolver. Eu li a mensagem e sorri.
Eu não sabia exatamente o que significava, mas parecia promissor. Parecia que Mark finalmente estava despertando, finalmente enxergando as coisas com clareza. Mas mesmo que ele não fizesse isso, mesmo que ele escolhesse ficar com Jéssica e continuar nesse caminho, eu ficaria bem. Porque eu havia descoberto algo fundamental. Eu não precisava da aprovação do meu filho para ser feliz. Eu não precisava da validação de ninguém. Eu era suficiente. Eu sempre fui suficiente. Naquela noite, sentada na minha sala de estar com uma xícara de chá, olhei ao redor da minha casa, os móveis que meu marido e eu havíamos escolhido juntos, os quadros nas paredes, as lembranças de uma vida bem vivida. E em vez de sentir tristeza pelo que havia perdido, senti gratidão pelo que tinha e entusiasmo pelo que ainda estava por vir. Porque este não era o final da minha história. Esta foi a minha história, começando um novo capítulo, um capítulo onde eu era protagonista, onde eu tomava as decisões, onde eu vivia a vida nos meus próprios termos. Às vezes, a justiça não vem na forma de uma grande vingança. Às vezes, acontece silenciosamente. Isso se manifesta na definição de limites, na recuperação da dignidade, no aprendizado de se valorizar o suficiente para não permitir que ninguém o trate como menos do que você é. Meu filho pegou meu carro, pensando que eu não faria nada, pensando que eu era fraca, pensando que ele podia me mandar em qualquer coisa. E o que ele encontrou naquele porta-luvas não foram apenas documentos legais. Era a verdade. A verdade é que sua mãe era mais forte do que ele imaginava. Que houve consequências. Esse respeito não é opcional. É obrigatório. E agora, enquanto dirijo meu carro prateado pelas ruas da minha cidade, com o vento nos cabelos e o sol no rosto, sei que tomei as decisões certas. Eu defendi a minha dignidade. Eu estabeleci meus limites. E recuperei minha vida. Se esta história tocou seu coração, se fez você refletir sobre o respeito que você merece, deixe um like, inscreva-se no canal e me conte nos comentários o que você teria feito no meu lugar. Porque todos merecemos ser tratados com dignidade, independentemente da nossa idade, independentemente de qualquer coisa. Obrigado por ouvirem minha história. Esta é Carol. E finalmente, depois de 65 anos, aprendi a viver para mim mesmo.